Oi, gente! Eu tô fazendo esse vídeo para mostrar para vocês e tentar simplificar um pouquinho de como que tá sendo o processo de tirar a declaração de valor em louco aqui no Brasil, no consulado da Itália. Gi, mas por que simplificar? Não é fácil? No fundo, é um processo chatinho de fazer e burocrático, mas se você entende como ele é feito, tranquilo. O meu problema foi, a gente está de mudança para a Itália e eu tô correndo atrás desses processos, desses documentos. E o que eu tô achando? Eu não tô achando um vídeo que seja legal e que explique certinho como que foi, qual foi o passo a passo, quanto que custou esse processo todo. Então, por isso eu resolvi fazer esse vídeo e eu espero que ajude alguém a tirar esse processo e esse documento e que seja um pouquinho mais fácil na visão de vocês, tá? Gi, mas o que é a declaração de valor em louco? O que isso significa? Eu vou ler aqui do site do consulado, tá bom? Para vocês entenderem e não ficar um pouquinho mal compreendido. A declaração de valor em louco é um documento oficial redigido em italiano que vai comprovar a autenticidade e a legitimidade da documentação que a gente apresentar. Para quem tem interesse em prosseguir os estudos na Itália, iniciar os procedimentos para o reconhecimento dos próprios diplomas ou para reconhecimento profissional. Então, quem que pode fazer esse processo? Quem quer continuar a estudar na universidade estrangeira, então, não sei, fiz 2 anos de faculdade aqui no Brasil e minha faculdade ela tem um intercâmbio, tem uma parceria com uma universidade lá na Itália. Você pode continuar estudando e aí você precisa desse documento. Ou para fazer inscrição nas universidades. Por exemplo, eu já fiz minha graduação. Então, eu quero talvez fazer uma pós-graduação, um mestrado, um doutorado. Eu preciso desse documento, eu preciso comprovar para eles que eu tenho essa documentação e ela é válida, ela é legítima. Para quem precisa de reconhecimento profissional, como, por exemplo, os médicos, advogados que possuem um conselho, né? E também para visto de trabalho. Então, basicamente, esse processo é para quem quer continuar os estudos de alguma forma que seja, ou comprovar a sua profissão lá no país que você está indo. No nosso caso, é a Itália. Aconselho a vocês olhar o site oficial do consulado, porque lá estão todas as informações de cada estado. Então, pode ser que o meu processo que eu vou fazer aqui no consulado de São Paulo não seja igual ao seu que vai fazer no Rio de Janeiro, ou não sei, em outro estado. Então, sempre dá uma olhadinha lá. Se está atualizadas as informações, se você tem dúvida, eles colocam um e-mail para você tirar dúvidas. Eu sei que esse serviço, para quem vai fazer aquele esquema de parceria, de intercâmbio, ele é de graça. Então, você só comprova no consulado todas as documentações que eles pedem. E aí, a partir disso, eles fazem a declaração de valor para você e é de graça. No meu caso, eu não sei quanto vai ser. Por isso que eu tô fazendo esse vlog. Hoje é dia 18 de junho de 2024 e eu já mandei e-mail para eles. A gente já entrou em contato, já vimos todos os documentos e sites oficiais e não possui o valor de quanto vai ser. Por quê? Eu não tenho nada comprovado lá, eu não tenho uma parceria, eu não estou fazendo um intercâmbio. Eu estou indo morar na Itália e talvez eu queira estudar alguma coisa e fazer uma inscrição numa faculdade e para isso eu preciso desse documento. E para isso o que eles falam no site deles? Que para quem não tem estudos comprovados, você tem que pagar um valor, que eles não falam quanto é, em Pix ou boleto bancário. Então, isso é uma situação complicada, porque não tem como a gente saber se vai ser 50 euros, no caso a gente paga em reais, mas a base deles é em euros. 50 euros, 200 euros, não sei. Eu e meu marido, a gente vai fazer esse processo, e aí eu vou atualizando vocês conforme a gente vai caminhando. Até agora, o que a gente fez, o que a gente teve de gasto? No site do consulado, eles colocam quais documentos a gente precisa ter para apresentar lá. Em todos os documentos, alguns não, mas aí eu conto para vocês certinho quais são e quais não são. Você precisa fazer 3 processos. Por exemplo, eles pedem histórico escolar do fundamental. O que eu preciso fazer? Eu preciso apostilar o original em AIA, traduzir juramentado e apostilar o traduzido. Então, são 3 processos em um documento. Por que eles pedem a tradução e juramentada, né, e o apostilamento? Para comprovar que aquele documento é oficial e está legítimo dentro dos padrões que estão sendo pedidos. Então, o que eles pedem para vocês? É um documento, um site que você vai seguindo e você vai fazendo conforme as instruções que estão lá. Então, o primeiro passo é você preencher um pedido de que você está fazendo essa declaração de valor. É um modelo deles mesmos, você baixa o arquivo, preenche e depois você imprime.
falando quais documentos você vai entregar lá. Então, por exemplo, histórico escolar, diploma, enfim. Coloca suas informações, celular, e-mail, nome certinho. E eles pedem também uma cópia simples de um documento válido, de um documento de identidade válido. Eu tô levando meu RG, que eu sou brasileira. Meu marido vai levar um xerox do passaporte italiano dele. Perfeito, Gi, qual que é o próximo passo? Eu não tenho nada traduzido, juramentado ainda, nem apostilado. Perfeito, você vai fazer uma lista do que você precisa apostilar e traduzir, porque esse é um processo que é um pouquinho demorado, umas 2 semanas, assim que você entrega os documentos, e também é um processo caro. Então você precisa se preparar em relação a isso. Como que funciona? Não são todos os documentos que precisam ser apostilados e traduzidos. São só alguns que normalmente está no site do consulado, mas eu vou passar aqui para vocês a relação de quais documentos a gente fez. Então, são basicamente, para o nosso caso, que vamos só reconhecer os nossos estudos, não vamos reconhecer a profissão, nem comprovar que a gente vai dar continuidade, né, nos estudos. A gente precisa de 4 documentos. O histórico escolar do fundamental, do ensino médio, o diploma da sua graduação e o histórico escolar da sua graduação. Todos têm que ser originais. Junto a esses documentos, por que eu tô falando isso? Porque foi um valor fechadinho que eles fizeram pra gente. Então não tem como eu falar pra vocês, foi tanto e por cada documento. Basicamente, foram 4 documentos, então, meus. O Matheus também fez esses 4. Ele tem um diploma de superior em tecnólogo. E ele também vai reconhecer isso. Também são 4 documentos. Mesma coisa funciona para ambos. E a gente também reconheceu uma certidão de casamento que a gente já tinha. Como a gente já ia fazer esse processo de tradução, a gente aproveitou e já fez tudo junto. Então, vou passar o valor fechado para vocês. A empresa que a gente fez foi a Fast Translation. Foi, como eu falei para vocês, a empresa que teve o menor custo. O serviço deles foi bom, não é uma propaganda isso. É só para ajudar quem está precisando também desse processo e é uma empresa confiável. Enfim, foi super legal o nosso processo com eles. Tanto que a gente teve um rolo com o documento do Matheus e o cartório não estava querendo reconhecer. Por fim, deu tudo certo. Demorou uma semaninha a mais, mas funcionou, deu tudo certo. 2 semanas totais o processo. O valor vai depender de palavras. Pelo que eu sei, dependendo da quantidade de palavras que tem o seu documento, é um valor e é outro. Por isso que eu tô falando para vocês que isso é uma base só. Então, não tem como falar para vocês que o seu processo vai ser o mesmo valor de tradução e apostilamento, porque é o que eu expliquei para vocês. Depende muito das palavras e de qual documento enfim. O total de documentos, então, foram 9, conforme eu falei para vocês. E aí, eles passaram o orçamento em 2 partes. Primeiro, o valor da tradução e depois o valor do apostilamento. Então, o valor da tradução ficou R$ 949. Tradução de 9 documentos. Agora, eu preciso de 18 apostilas, como eu falei para vocês. Precisa apostilar tanto o original quanto a tradução. Então, são 18 apostilamentos, mais R$ 1.782. Então, o total ficou R$ 2.729 esse processo. Eu contei com várias agências de tradução juramentada e apostilamento. Algumas chegaram a valores bem mais altos do que esses, então, na nossa experiência, foi a melhor empresa que a gente conseguiu. O prazo foi de 7 a 8 dias úteis, demorou um pouquinho a mais por causa desse imprevisto que eu falei para vocês que aconteceu com o documento do Matheus, mas, no geral, foi tudo bem, o processo e correu tudo certinho. Em relação ao pagamento, pagamos 50% na hora que fechamos o serviço e 50% depois que os documentos foram entregues. A sede deles, se eu não me engano, é em São Paulo, então a gente enviou por correio os documentos para eles e eles também devolveram por correio, Sedex. Perfeito, Gi, agora eu já tenho todos esses documentos e o que eu faço? Você precisa de alguns outros que não precisam ser traduzidos e apostilados, mas também precisa correr atrás disso e para entregar para eles. Então, eu vou passar a relação de documentos para vocês. Primeiro, então, é o histórico escolar fundamental. Você precisa dele traduzido, apostilado, tudo certinho. E você vai precisar de xerox. Você precisa de um xerox simples desses documentos, tanto do traduzido quanto do original. Do ensino médio, a mesma coisa, o histórico. Então, você pega o seu original, mais as cópias simples. O próximo documento que você vai precisar é a consulta pública de concluintes. Chama laudo público concluinte, se eu não me engano.
É algo que você pega no site do governo que comprova que, de fato, você está nos diários do governo, que você concluiu os seus ensinos básicos em tais escolas. Isso é algo que você pega na internet, dependendo do ano que você concluiu o ensino médio. E aí no site de cada consulado tá falando certinho lá as informações. Eu vou colocar para vocês o que eu peguei, mas sempre confere certinho para ver se tá tudo conforme os padrões. Em seguida, o diploma, também traduzido e apostilado, como eu falei para vocês. E aí, o que eles pedem no caso do diploma? Eles pedem 2 xerox simples. Não é do documento traduzido e apostilado. Ele pede 2 xerox simples do documento original. Então, eu fiz isso. Caso tenha alguma alteração, eu falo pra vocês, porque eu vou lá amanhã no dia 19. E aí, lembra que eu falei pra vocês que esse processo é um pouco burocrático, que tem que correr atrás, tem que ter paciência? Então, eles pedem 2 documentos pra gente pedir pra nossa faculdade. É um documento de confirmação de autenticidade, tanto do diploma quanto do histórico escolar. Esses documentos eles precisam ser assinados e reconhecidos firma por um representante da faculdade que trate desses assuntos de diploma. Então pode ser tanto o diretor, o reitor ou um responsável pelo setor de registro dos diplomas. Então você vai ter que preencher, vai ter que pedir para a sua faculdade, olha, assina, reconhece. No meu caso, eu tive que ir lá e reconhecer no cartório que eles tinham firma aberta. O Matheus, a faculdade fez isso para eles, então vai de cada caso. A minha faculdade foi um pouquinho chata em relação a isso, eles não queriam emitir, mas no fundo deu tudo certo, tudo é conversa, é só você explicar a sua situação que tenho certeza que vai dar tudo certo. Próximo documento, histórico escolar, traduzido, apostilado, as cópias, eles pedem cópias xerox, né? Tanto do original quanto do traduzido. A declaração de autenticidade do histórico escolar, também reconhecido firma. E eles também pedem uma comprovação, né, de inscrição de faculdade. Então, o que eu, Matheus, a gente fez? A gente pegou o nosso resultado do Enem e a gente vai apresentar. Eu acho que eles não vão pedir isso, mas, por via das dúvidas, a gente está levando. Também estou levando por precaução o nosso agendamento, que está confirmado. Nunca é demais. E, por enquanto, é isso. Então, eu e o Matheus, a gente vai realizar esse processo, a gente vai pegar a declaração de valor em louco. Algumas dúvidas que eu não sei ainda é se a gente pega na hora o documento, se paga na hora, como que funciona. A única coisa que a gente sabe é, tem que ser Pix ou boleto, ou cartão de débito, porque lá não aceita crédito nem nada. Então, eu vou atualizando vocês e se vocês tiverem alguma dúvida, pode ir me mandando também aqui no comentário que eu respondo vocês e tento ajudar no máximo esse processo. Gente, então algumas atualizações só para concluir esse vídeo. Então depois que você tem todos os seus documentos certinho, tá tudo certo, tá tudo na ordem, você tem o xerox, o que você vai fazer? Você vai entrar no site do Prenota-me e vai agendar um horário no consulado da sua preferência, do seu estado. Eu fui no dia 19 com o Matheus, 19 de junho, deu tudo certo, o processo ele é rapidinho, você entra lá, eles te dão uma senha, te encaminham para o setor certinho, e aí uma moça vai te chamar, e aí ela vai conferir todos os seus documentos. Então, por isso a importância de você estar tudo certinho, senão você vai ter que voltar, se tiver faltando algum documento, enfim, fazer todo o processo e agendar um novo horário. Assim que a gente entregou os documentos, ela averiguou, estava tudo correto e ela disse que ia chegar um e-mail pra gente indicando quando fosse ficar pronto e com o valor. Ela deu um prazo de até 30 dias, mas já adianto, o nosso foi em uma semana, então foi super rapidinho. Então no dia 19 de junho a gente foi lá e entregou os documentos. Dia 25 a gente recebeu um e-mail de resposta indicando o valor e indicando que nossos documentos já estavam prontos, que a gente podia retirar. Não precisa agendar um horário, é só você aparecer lá, se eu não me engano, de segunda a quinta-feira e retirar o seu documento e fazer o pagamento. No nosso caso, do processo que eu expliquei para vocês, foi o valor de R$ 467 por pessoa. Então eu e o Matheus a gente pagou vezes 2 esse valor. E por fim, eles vão te dar um papel que é a declaração de valor em louco, indicando todos os documentos que você entregou para eles e tudo que está reconhecido lá certinho. Então foi isso o vídeo, eu espero que tenha ajudado você de alguma forma nesse processo que é um pouquinho chatinho, mas que quando a gente entende, dá tudo certo. E se você tiver alguma dúvida ou, enfim, algum comentário, põe aqui embaixo para eu dar uma olhada. Até mais!